Muito bem, pessoal. Então, boa tarde. A gente vai começar a nossa aula. Eu quero começar agradecendo a presença de todos, agradecer ao Milton e à Cláudia que conversaram comigo já faz bastante tempo para a gente fazer essa parceria entre a Stand With Us e a Rede de Escolas Adventistas de Joinville. Hoje a gente vai ter a primeira aula para o corpo docente das escolas. E eu quero começar apresentando a Stand With Us, que é uma organização educacional não governamental apartidária sem fins lucrativos que tem como missão combater o antissemitismo e o antisionismo. A ONG foi criada em 2001 nos Estados Unidos, veio para o Brasil em 2018, hoje tem escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, e também tem escritórios em todos os continentes do mundo. E eu vou apresentar para vocês também o nosso professor, que é o professor Daniel. Ele é licenciado em História e bacharel em Direito pela Universidade Católica de Quito, do Equador, é mestre em História da América Latina pela Universidade Bar-Ilan, de Israel, e possui mais de 4 anos de experiência como educador e guia no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Jerusalém. Então, professor, te passo a palavra, pode começar a aula. Bom, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradeço também a todas as pessoas involucradas na rede de professores de Joinville. Eh, eu gostaria começar falando um pouco sobre minha identidade, né? Eu sou de Uruguai, mas sempre falo que nasci em Uruguai de casualidade, né? E justamente esta casualidade tem relação com esta tragédia, com a Shoah, o Holocausto Judeu. Eu vou explicar agora o termo Shoah, né? Mas para que vocês saibam, né? Holocausto Judeu, Shoah são sinônimos. Meus avós fugiram da Polônia no ano 37, justamente porque eles achavam, sentiam que uma grande tragédia iba a acontecer. Eh, Pegaram um barco, um navio, e a casualidade deu que o navio chegou para a América do Sul, podia ter chegado no Brasil, Argentina, chegou no Uruguai, gostaram da idiosincrasia do país e ficaram lá, e eu nasci lá. Eh, Porém, muitos de meus familiares, irmãos de meus avós, os pais de meus avós, foram assassinados, exterminados, conjuntamente com 6 milhões de judeus, neste sucesso trágico que aconteceu entre os anos 1933 a 1945. Eh, este genocídio, porque a gente tem que utilizar corretamente as palavras genocídio. Eh, Lamentavelmente, não foi o primeiro e também não foi o último, né? A gente pode falar de outros genocídios que aconteceram depois do Holocausto Judeu, ou antes, né? A gente tem o Holocausto Armênio, na Primeira Guerra Mundial, a gente pode falar depois de Ruanda, da Jugoslávia, da Camboja, né? Entre outros. Porém, o Holocausto Judeu tem uma unicidade, tem características que fazem dele uma coisa paradigmática, um fato paradigmático. Eh, Algumas características, eu vou mencionar a mais importante, é que foi a primeira vez na história em que um Estado, neste caso o Estado nazista alemão, colocou todos, e quando falo todos, falo justamente todos, os seus recursos materiais, militares, humanos, para a consecução de o extermínio do povo judeu.
E se a gente não entende isso, é muito difícil entender a magnitude da Shoah. Sim? A política do Estado alemão nazista foi justamente exterminar o povo judeu. Evidentemente, também outras minorias estavam inclusas dentro do plano nazista de extermínio. Porém, a guerra ideológica do nazismo alemão foi contra os judeus. Sim? E isso fica muito claro se vocês pegam as publicidades nazistas que a gente vai ver agora, ou se vocês leem o livro Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler, sim? Vocês vão a compreender que o objetivo ideológico do nazismo alemão foi justamente destruir por completo a cultura judaica e, obviamente, o povo judeu. Agora, eh, sem lugar a dúvidas, esta foi a tragédia coletiva maior que sofreu o povo judeu ao longo da sua história. Sim? É importante saber qual era a situação antes da Shoah. Sim? É muito importante, quando a gente ensina a Shoah, falar de lo que tinha antes, né? De como era essa vida judaica na Europa antes da guerra. Estamos falando que moravam na Europa 10 milhões de judeus. Sim? Eh, Talvez, se a gente compara com outros números, é um número pequeno. Porém, o povo judeu nunca foi um povo grande, né? Para que vocês tenham uma ideia, hoje em dia no Brasil, máximo a gente calcula 100 mil judeus, 110 mil, 120, mais disso não. Estamos falando que antes da Segunda Guerra Mundial, antes desta catástrofe, 10 milhões de judeus moravam na Europa, entre eles meus avós. E que depois desta tragédia, 2 de cada 3 judeus vai ser assassinado. Estamos falando de 6 milhões de judeus assassinados durante a Shoah. Comunidades enteras que desapareceram. Culturas inteiras que desapareceram. Sim? Pensadores, filósofos, sábios, rabinos, famílias inteiras, sim? Sinagogas, monumentos, edifícios, tudo isso se perdeu. Sim? Para que vocês tenham uma ideia, hoje em dia a gente pode calcular, talvez na Europa, aproximadamente 1.500.000 judeus, na Europa inteira, dos 10 milhões que moravam antes da Segunda Guerra Mundial. Para ter uma ideia, sim, da população judaica antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Shoah, é importante saber que a gente tinha países como a Polônia com 3 milhões de judeus. Sim? Hoje em dia, a gente não consegue contar 50 mil. Tinha outras comunidades grandes, como a comunidade da União Soviética, sim? A comunidade da Alemanha, com 565 mil judeus. Sim? Comunidades que eram muito diferentes entre si. E isto é muito importante, porque talvez eu falo judeu, vocês pensam em um estereotipo de judeu. Né? E posso falar que não tinha nada a ver o judeu que morava na Alemanha com o judeu que morava talvez na União Soviética sob um sistema comunista.
né? Ou talvez não tinha também muitas diferenças entre o judeu que morava na França, sim, ou o judeu que morava na Grécia, simplesmente porque falavam idiomas diferentes e porque tinham culturas diferentes, sim? Porque o judeu também é parte da cultura do país onde ele mora. Algunos eran muito mais religiosos, outros eram menos religiosos, alguns tinham educação terciária e tinham feito carreiras universitárias, outros se dedicavam ao comércio. Isto é muito importante também falar, né? A diversidade de identidades que a gente tem dentro do povo judeu. Porém, para os nazistas alemães, os judeus não apresentavam diferenças, eram simplesmente judeus, membros de uma raça inferior. Nessa época, estamos falando dos anos 30, a ciência estava convencida de que tinha raças superiores e raças inferiores. Somente que os nazistas vão levar isso ao extremo. Não somente de acreditar que tem raças inferiores e superiores, sino também fazer uma limpeza étnica dessas raças inferiores. Para entender o fenômeno da Shoah, e vou falar agora a significação do termo Shoah, em hebraico Shoah é tragédia, sim? Em Israel, as pessoas não falam de holocausto. Holocausto é um termo latino. Holocausto tem uma origem na Bíblia, sim? Um holocausto para Deus, como um sacrifício. Mas a gente utiliza dentro do povo judeu o termo Shoah, que justamente descreve uma catástrofe de magnitudes muito grandes, sim? De fato, o termo Shoah somente se usa, né, para falar desta tragédia. Então, voltando ao que estava falando, a gente tem que entender esta tragédia entendendo um pouco o que é o antissemitismo, sim? E quando eu falo de antissemitismo, falo basicamente de ódio ao judeu. A pessoa que é antissemita, ela odeia ao povo judeu. Esse ódio pode ser por muitas razões. A gente tenta justificar, né? Mas a pessoa que é racista, ela tem uma doença psicológica muito grande, né? Porque acha que todos os problemas da sociedade dele têm relação com outra pessoa. Judeus, negros, pessoas de esquerda, etc, etc. Sim? O antissemitismo existiu e lamentavelmente ainda existe hoje em dia no mundo, né? Ele não desapareceu. O antissemitismo existiu antes dos nazistas. Os judeus foram odiados durante séculos por sua religião, sim? Por ter uma religião diferente à religião majoritária. Foram acusados de ter matado a Jesus. Foram acusados de não ser leais às suas pátrias onde moravam. Foram acusados de controlar a cultura, de controlar o mundo inteiro. Ou seja, vocês podem encontrar acusações contra os judeus, las que vocês desejem. Mesmo acusados de ter criado o coronavírus também. Se vocês podem colocar isso na internet, vão encontrar teorias conspirativas contra os judeus. O que acontece é que o nazismo alemão, ele realmente levou o antissemitismo à sua ápice, né? A sua cúspide. O antissemitismo nazista, ele vai ser um antissemitismo científico, sim?
a gente não vai escutar falar a Adolf Hitler de que os judeus mataram a Jesus. Ele não vai falar disso. Ele vai falar que os judeus têm um plano, uma conspiração para destruir a Alemanha, uma conspiração para conquistar o mundo. Sim? Essa vai ser a raiz da ideologia nazista. Sim? E se vocês perguntam, pero por quê? Qual é o sentido de culpar a um povo tão pequeno de querer conquistar o mundo? E a resposta que eu posso dar é que nessa época, no contexto da Alemanha e da Áustria, o povo judeu tinha muito sucesso nas ciências, na economia, na cultura em geral. Sim? Eu posso falar de três judeus que mudaram a história da humanidade dessa época. Albert Einstein, físico. Sigmund Freud, psicoanalista. Karl Marx, sociólogo, filósofo. ¿Sí? Solamente para dar tres ejemplos cronológicos de esa época, de realmente un povo que tinha sucesso. ¿Sí? Justamente os nazistas van a culpar aos judeus de todos os males da Alemanha, do desemprego, da pobreza, da perda da Primeira Guerra Mundial. Guerra onde Adolf Hitler lutou como soldado. ¿Sí? Y van a crear una teoría conspirativa. Y além de eso, van a adicionar na sua teoría antisemita o componente racial. Se o ariano, que é a base da ideologia nazista, o ariano, o alemão ideal da raça ária, é o ser superior, criador de cultura, fisicamente excelente. O judeu é tudo o contrário. Sim? Esto a gente já falou do antissemitismo teológico, sim? E eu gostaria também de falar que o antissemitismo político moderno, esse antissemitismo que acusa os judeus de ter um plano para destruir o mundo inteiro, é obra de um livro anterior ao nazismo, chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Sim? Lamentavelmente, esse livro, gente, vocês podem descarregar da internet. Hoje em dia, fazendo clique, vocês conseguem ele. Por que eu falo lamentavelmente? Porque muitas pessoas leem esse livro sem ter conhecimento de que se trata de uma obra antissemita, de uma obra que reproduz ódio. Sim? E esse livro justamente foi o livro de cabeceira, o livro preferido, sim, de Adolf Hitler. Este livro foi criado na Rússia zarista, nos finales do século XIX. Sim? Já falamos da ideia principal dos judeus criadores das principais corrientes ideológicas, capitalismo, comunismo, anarquismo, que tudo isso é um plano judeu, vão falar os nazistas. Sim? Aqui vocês têm algumas capas deste livro em diferentes idiomas, né? Sobre os protocolos do sábio de Sião. E evidentemente, quando você vê um livro desses, uma capa dessas, obviamente você sente também repulsão, né? Essa é em inglês. E aqui tem outra em espanhol.
não sei se vocês entendem, mas a ideia é muito clara. O judeu como uma pessoa que quer conquistar o mundo, o judeu como criador de todas as ideologias, sim, justamente para conquistar ou destruir o mundo inteiro. Já falamos do antissemitismo científico, aquele antissemitismo que também tentava demonstrar como o judeu era de uma raça inferior, sim? Eh, Va a falar Adolf Hitler em seu livro Mein Kampf, o antípoda do ariano é o judeu. E também vai falar Adolf Hitler, textual, eu estou citando, né? Como o judeu nunca possuiu uma cultura própria, os fundamentos de seu trabalho intelectual sempre foram tomados de fontes externas à sua raça, de modo que o desenvolvimento de seu intelecto ocorreu a todo momento dentro do ambiente cultural que o cercava. Esta frase, este passagem, justamente fala que o judeu não tem poder de criar cultura. Toda a cultura judaica é roubada de outras culturas, vai falar Hitler. Sim? Ele vai falar, o judeu não cria cultura, o judeu destrui. Ok. Eh, Agora, falando desde um ponto de vista cronológico, histórico, o Holocausto, a Shoah, começa primeiramente na Alemanha, né? Muito antes do começo da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que os nazistas chegam no poder na Alemanha no ano 1933, sim? E já começa uma discriminação. Todavía eu não posso falar de extermínio. E isto é muito importante. A Shoah não foi de um dia para outro. O extermínio massivo em câmaras de gás de judeus não aconteceu de um dia para outro. Foi um processo, justamente que começou com discriminação, com segregação. Sim? E este processo começa justamente na Alemanha nazista, nos anos 33. Sim? Eh, a gente pode basicamente falar de três fatos muito importantes. Primeiramente, um boicote econômico, profissional, contra comerciantes, contra profissionais judeus. A gente tem que falar também de uma legislação por parte do Estado alemão contra os judeus. E, finalmente, a gente pode falar de um ato de violência, o primeiro ato de violência contra judeus de forma organizada pelo Estado nazista alemão. Quando eu falo de boicote, sim, eu também tenho que falar muito da propaganda nazista, né? É muito interessante a propaganda nazista. Eles foram gênios da publicidade, da propaganda política, realmente, sim? E realmente eles vão criar dentro da sociedade alemã a ideia de um inimigo comum, que é o judeu. Sim? Com isto não estou falando que antes do nazismo as pessoas não podiam ter ódio contra os judeus. De fato, tinha antissemitas, mas estou falando que os nazistas potenciaram isto muito mais através da publicidade. Sim? Por exemplo, aqui a gente tem três imagens de publicidade nazista contra o judeu. Sim? Não sei se fica claro como eles mostravam, demonstravam como era o judeu, uma pessoa feia, uma pessoa não produtiva,
uma pessoa que estava sentada sobre uma bolsa de dinheiro. Ou aqui também vocês podem entender a ideologia nazista, essa ideologia de que o judeu é o criador do capitalismo e também do comunismo, porque o judeu está por detrás das bandeiras da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, mas também está por detrás da bandeira da União Soviética. E diz aqui em alemão, o judeu. E também ele tem rasgos físicos, porque vocês podem ver aqui que não é uma pessoa amigável, né? Tudo isto está totalmente planificado para criar uma imagem do judeu. E aqui, no final, uma que ainda é pior, que o judeu em forma de arana. E eu posso perguntar para vocês, o que vocês fazem quando tem aranas na sua casa? Você extermina elas, né? Quando você tem vermes. Ou seja, que para eu fazer um extermínio, um genocídio, o primeiro que tenho que fazer também é deshumanizar as pessoas. Falar que essas pessoas não são humanos, são vermes, são aranas. Sem isso, a gente não pode fazer um genocídio. E isto os nazistas conseguiram através da publicidade. Eu acho que é um tema realmente apaixonante para aqueles que querem trabalhar o tema da publicidade nazista. Sim? Ok. Eles também fizeram filmes que foram projetados nos cinemas da Alemanha sobre os judeus. Sim? Aqui tem um filme, mas eu não vou apresentar agora, porque senão a gente vai perder tempo, mas vocês podem conseguir ele também na internet. Leis de Nuremberg. ¿Sí? As leis do Estado alemão nazista que vão a tirar os direitos dos judeus depois de centos de anos de ter conseguido seus direitos. Por exemplo, um judeu não pode se casar com uma pessoa alemã. Proibido por lei. Sim? Os judeus não podem cantar o hino da Alemanha, os judeus não podem izar a bandeira, hastear a bandeira nacional. Sim? E também os nazistas vão a... desculpa. Os nazistas também vão a definir, de acordo às leis de Nuremberg, quem é judeu. E isto é também um tema muito difícil, porque os nazistas falavam que os judeus tinham uma forma física, que você podia reconhecer um judeu por sua cara. Então, para que definir quem é judeu? Justamente, gente, porque a teoria nazista é uma estupidez. Os judeus não têm uma aparência física determinada. Você tem judeus loiros, judeus pretos, negros, tem judeus de diferentes países, com diferentes características físicas, né? Mas os nazistas vão a querer definir quem é judeu. E vão a falar, judeu é aquele que tem 3 avós judeus, ele é judeu. Sim? Bem, e finalmente, a gente tem que falar da Noite dos Cristais Quebrados, 9 de novembro de 1938, quando os nazistas, além de tudo o que a gente já falou, do boicote, das leis de Nuremberg, sim, eles organizam uma destruição de sinagogas, lojas e
Além disso, 88 judeus são assassinados nas ruas. Isto aconteceu na Alemanha e na Áustria, que já tinha sido anexada ao Estado nazista alemão. Sim? Foi a primeira vez que aconteceu um ato de violência física. Até agora a gente somente tinha falado de violência moral, sim? De discriminação, de segregação, mas agora estamos falando de violência física. Un minuto. Ok. Eh, Vamos a pasar un poco para adiantar un pouco mais. Aqui a gente tem algumas imagens dessa noite trágica, sim? É importante falar que nesta primeira época da Shoah, do Holocausto, que começa no ano 33, o governo de Adolf Hitler tinha como objetivo expulsar os judeus da Alemanha. Que os judeus foram embora, que deixaram todas as suas riquezas, suas propriedades, seu dinheiro, sim, mas que foram embora. Sim? A gente não pode falar nesta primeira época de extermínio ainda, sim? Porque o objetivo era outro. E, basicamente, eles conseguem uma parte desse objetivo porque depois desta noite, 80.000 judeus deixam o território alemão. Vocês conhecem claramente a história de Anne Frank, né? Quem não conhece a história dela? Justamente ela está neste contexto do nazismo alemão na primeira época. Sim? Anne Frank, ela fuge com sua família de Frankfurt, onde ela nasceu, para Holanda, sim? Justamente pela política antissemita dos nazistas. Bem, nesta primeira época, gente, Adolf Hitler e a elite nazista vai criar as ferramentas para levar a cabo o posterior genocídio. Sim? E as ferramentas humanas vão ser a Gestapo, que é a polícia de inteligência alemã. Sim? A Gestapo vai ter uma função de descobrir, identificar judeus ao longe de toda a Europa. Sim? E também as temidas SS, sim? Que é uma sigla de Schutzstaffel, que é a polícia ideológica nazista. Sim? As SS vão ser a polícia, o exército pessoal de Adolf Hitler, criado justamente para implementar a política racial. Sim? Estas duas organizações vão ser declaradas nos juízos de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, como organizações criminosas por a quantidade de violações de direitos humanos que cometeram. Eh, Vamos a pasar esto para adiante, solamente para que vocês saibam, ¿sí? Un pouco sobre estas organizações. O chefe das SS, Heinrich Himmler, que foi o segundo na ordem jerárquico depois de Adolf Hitler. E quero falar de uma coisa muito importante agora,
que acontece também nesta primeira época, que o primeiro extermínio que os nazistas vão levar a cabo, que van a producir, y no es justamente contra los judeos. Nesta época, os nazistas van a ter uma política de extermínio secreta contra aquelas pessoas que eram deficientes, mentais e também físicos. Sim? Vou falar diretamente. Onde uma criança com síndrome de Down, por exemplo, pode entrar na ideologia nazista. Uma ideologia que fala de um super-homem, uma ideologia que fala da raça ariana. Como uma criança com síndrome de Down pode entrar nesses parâmetros? Justamente, o Estado nazista vai a fazer um programa de extermínio secreto denominado Eutanásia T4. Este programa vai funcionar entre os anos 34 até o ano 41, quando ele é descoberto. E vai ser basicamente a igreja alemã a que vai a gritar para que esta política seja detenida. E esta política de extermínio funcionava em orfanatos. Não sei se fala assim em português, sim? Onde a gente tinha miles de órfãos. Crianças que tinham perdido seus pais na Primeira Guerra Mundial e que dependiam do Estado alemão. Sim? Os médicos nazistas visitavam estas instituições e revisavam as crianças. As crianças que tinham algum defeito físico ou mental eram separadas dessas instituições e levadas a centros de extermínio, sim? Divididos em toda a Alemanha. Vocês podem procurar mais informação sobre isto. E por que eu estou trazendo isto para vocês? Porque justamente antes do genocídio contra os judeus, os nazistas cometeram um primeiro genocídio contra a sua própria população. E deste genocídio de eutanásia, eles vão a tirar, de alguma forma, van a ter a experiência para depois fazer o que fizeram em campos de extermínio ou de concentração, como Auschwitz. Sim? Por isso é muito importante falar deste projeto de eutanásia. Aproximadamente 200.000 a 275.000 pessoas foram mortas dentro deste projeto. E se vocês acham que os nazistas somente faziam publicidade contra os judeus, podem ver esta cartaça que estava nas ruas da Alemanha. Eu vou traduzir para vocês. Sim? 60.000 marcos é o que esta pessoa que sofre de um defeito hereditário custa à comunidade durante sua vida. Alemão, esse dinheiro é seu também. Ok. A gente vai começar agora a falar de outra fase da Segunda Guerra, do Holocausto Judeu, que é justamente quando começa a invasão nazista à
Polônia, o 1º de novembro de 1939. E aqui a guerra e o desenvolvimento da Shoah vai mudar, sim? Porque, de repente, com a invasão da Polônia, os nazistas encontram neste país 3 milhões de judeus, sim? E agora a política não vai ser que eles vão embora, porque as fronteiras foram fechadas. Então, os nazistas vão começar a pensar: o que fazer com 3 milhões de judeus que têm sob controle alemão? A verdade é que não são 3 milhões, porque antes da guerra, antes do começo da guerra, os nazistas e os soviéticos vão fazer um pacto de não agressão, sim? O famoso pacto Ribbentrop-Molotov, e a Polônia vai ficar dividida em duas partes, uma parte para a Alemanha nazista, outra parte para a União Soviética, mas o importante é que mesmo na parte nazista, na parte sobre controle nazista, a gente tem quase 2 milhões de judeus morando lá, sim? Eh, Imediatamente, a ocupação do território polonês, das cidades mais importantes da Polônia, como a Varsóvia, a Lodz, Cracóvia, sim? Os soldados nazistas vão a começar uma onda de violência terrível contra a população judaica. E agora uma pergunta importante. Como eles sabem quem é judeu? ¿Acaso eles podem identificar os judeus pela cara? A resposta é que eles vão identificar como judeus aqueles judeus que se identificam como judeus, no sentido de que usam vestimentas como judeus religiosos, judeus que deixam as barbas longas, né? Judeus que utilizam este chapéu na cabeça, sim? Essa população vai ser a população judaica que vai sofrer nos primeiros momentos a violência nazista, sim? Por exemplo, aqui a gente tem algumas fotos, sim? De lo que eu estou falando. A atividade mais gostosa para os nazistas, para as SS, justamente vai ser procurar judeus nas ruas para cortar suas barbas, humilhar eles. Sim? Como vocês veem aqui, eles sentem prazer de lo que estão fazendo. Sim? Então, como começa a ocupação alemã da Polônia justamente com este tipo de atividades? Sim? Aqui a gente tem um fragmento da película, do filme, desculpa, O Pianista. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, recomendo muito vocês assistir, que justamente nos fala muito da Polônia ocupada pelas forças alemãs. Sim? A gente vai a projetar isto agora. Deixa eu ver. Não. Vou deixar para a próxima, porque eu não compartilhei com áudio. Tá. Depois vocês podem ver o filme inteiro. Sim? Não é tão fundamental que a gente assista agora. Ok. Com certeza que vocês escutaram falar da palavra gueto, né? E justamente o gueto, esse bairro fechado, pequeno, onde os nazistas vão a concentrar uma grande população judaica, é um típico fenômeno da Polônia ocupada. Não estou falando que somente na Polônia teve guetos, mas
os maiores guetos, como o gueto de Varsóvia, o gueto de Lodz, o gueto de Cracóvia, vão ser no território polonês. E aqui, não sei se vocês lembram do que eu falei, os nazistas já não vão a procurar que os judeus vão embora, que foram embora, porque já não tem como, porque as fronteiras estão fechadas, porque os judeus não têm como sair dos países que os nazistas estão conquistando, né? Então, os nazistas começam a criar uma forma de concentrar judeus para ter eles separados e controlados. ¿Sí? E essas formas vão a ser os guetos. ¿Sí? Os guetos vão ter muitos objetivos. Como eu falei, controlar a população, separar a população judaica da não judaica, mas também nos guetos, gente, vão a funcionar fábricas, fatorias, que vão contribuir com a indústria bélica, com a indústria armamentística da Alemanha nazista. Sim? E também, obviamente, um grande objetivo destes guetos era justamente enfraquecer a população judaica, fazer que eles lentamente começaram a sofrer fome, doenças, basicamente a morrer. Aqui a gente pode ver algumas imagens do maior gueto da Europa ocupada, o gueto da Varsóvia. Sim? Aqui vocês veem soldados nazistas na porta do gueto, na entrada do gueto, sim? E tudo o que vocês veem para aqui adentro é justamente o gueto de Varsóvia. Mas não quero mostrar justamente somente esta imagem, porque esta imagem não diz muito, pero estas imágenes sí dicen muito. ¿Sí? Pessoas que começam a morrer nas ruas, pessoas que começam a ficar doentes, porque vocês têm que entender que os nazistas achavam que uma pessoa que trabalhava dentro do gueto, sim, tinha direito a basicamente 600 calorias. 600 calorias é um pedaço de pão, um prato de sopa, ¿sí? Y eso era único que era repartido dentro do gueto, ¿sí? Se as pessoas não faziam alguma coisa para conseguir recursos extra, iam a morir muito mais rápido, ¿sí? E obviamente a gente tem que falar do contrabando, né? De como os judeus tentavam sobreviver vendendo diferentes coisas para o lado ário ou ao lado não judeu do gueto. Nesta imagem, a gente tem justamente as fossas, sim? Uma bala comum do gueto de Varsóvia. A gente deixou de usar cemitério para começar a usar balas comuns. Era tanta quantidade de pessoas que morriam dentro do gueto, sim? Que realmente era impossível enterrar a cada uma por separado, sim? Não é uma imagem de um campo de concentração, é uma imagem do gueto de Varsóvia, sim? Para que vocês tenham uma ideia, o gueto de Varsóvia, que estas imagens são dele, foi aberto no ano 40 e foi clausurado no ano 43. Uma das características também dos guetos é que estes vão a estar muito perto das trilhas do trem. Sim? Se não vão estar muito perto, muitos deles vão estar justamente com estações dentro do gueto. E aqui a pergunta é por quê?
por que os nazistas vão construir estes guetos perto das trilhas do trem? ¿Sí? E a resposta que os historiadores e os pesquisadores dão é que os nazistas já nesta época, estou falando dos anos 39, 40, já têm uma ideia de que os judeus vão a ser removidos, reubicados, que não vão permanecer lá onde eles moravam. ¿Sí? A pergunta é aonde? ¿Sí? E uma das respostas é a campos de concentração. ¿Sí? Eh, o tema dos campos de concentração não é fácil, porque realmente vai ter muitas diferenças de campo a campo. Eu não posso falar que todos os campos de concentração foram iguais. Sim? Teve campos que foram de extermínio, que somente as pessoas chegavam lá para morrer, para ser exterminadas. Sim? O maior deles foi Auschwitz. Porém, teve outros campos que eram de trabalhos forçados, que eram campos onde realmente a gente ia lá a trabalhar até morrer. Mas tinha uma oportunidade de viver, pelo menos. Sim? Então, os guetos, gente, vão ser uma forma de que os nazistas vão a utilizar justamente para aglomerar, juntar a população judaica para depois, em muitos casos, ser enviada a campos de concentração e campos de extermínio. Sim? Isto é muito importante dizer. Não vai ser a única forma. Ou seja, pode ser também que muitos judeus foram diretamente deportados de suas cidades sem passar por um gueto a um campo de concentração. Porém, dos guetos vão a sair as maiores quantidades de judeus para campos de concentração e extermínio. Sim? E eu gostaria de falar agora um pouco, porque realmente não tenho muito tempo, vocês sabrão me desculpar que realmente falar de um genocídio como este em uma hora é pouco tempo. Eu gostaria de falar da solução final. Sim? A solução final foi o processo pelo qual os nazistas definiram a morte sistemática dos judeus da Europa. Este nome, solução final, é um nome que realmente esconde o verdadeiro objetivo. ¿Sí? ¿Por que eles não chamaram extermínio final, extermínio massivo? Justamente porque eles queriam evitar ser culpados no futuro de todas estas mortes. E é incrível a bibliografia que vocês podem encontrar sobre as formas que os nazistas tentaram criar para esconder os crimes que tinham feito. Hoje em dia tem algumas pessoas que ainda negam o Holocausto e falam isso não aconteceu. Isso realmente é um invento. É um crime isso. É um crime, realmente. Voltando à solução final, gente, então, é justamente o programa que os nazistas criaram para exterminar finalmente a toda a população judaica. Sim? Esta solução final, não posso falar que começou no ano 33.
Ela não começou, não começou ao início da chegada dos nazistas ao poder. Ela foi uma decisão que foi tomada sobre a marcha. Sim? Eh, o ano de 1941, junho de 1941, sim, quando os nazistas invadem a União Soviética, é a primeira vez que começa a se produzir um extermínio massivo, que é através de fusilamentos massivos de homens, crianças e mulheres que moram nos povos da fronteira entre a Alemanha nazista e a Rússia, a União Soviética. Sim? Junho de 1941 é o começo de lo que a gente chamou e a gente conhece como solução final. Agora, a solução final, ela também mudou, porque como vocês sabem, os grandes centros de extermínio não foram as florestas, e não foram lá unicamente onde os nazistas mataram com fuzilamento judeus. O que aconteceu com os campos de extermínio? Quando eles foram criados, sim? E a gente tem que falar, então, dos campos que foram criados justamente no marco desta solução final. Aqui eu somente estou mostrando para vocês algumas fotografias terríveis de lo que comenzó en junio de 1941. ¿Sí? Eh, porém, a partir do mês de abril de 1942, começa uma operação chamada Operação Reinhardt, que tem como objetivo o extermínio de todos os judeus da Polônia ocupada. Sim? E que neste contexto da Operação Reinhardt, que está dentro da operação final, da solução final, são criados justamente os 4 principais campos de extermínio, ¿sí? Que van a ser Helmo, Belzec, Sobibor e Treblinka. ¿Sí? Nestes campos, como eu falei, não tinha absolutamente trabalho. Era somente chegar para morrer exterminado. Basicamente, com gás. As câmaras de gás de Treblinka, de Sobibor, de Belzec, ¿sí? Vão a funcionar de diferente forma. Algumas com motores diésel que estão incrustados na parede. ¿Sí? Vocês lembram que a gente já falou de que os nazistas tinham a tecnologia e a experiência do primeiro genocídio que tinham feito com os deficientes, né? Aplicaram essa tecnologia também para exterminar judeus posteriormente. ¿Sí? Os números são terríveis destes campos. ¿Sí? Eu vou tentar terminar, ¿sí? Tengo 5 minutos, acho más. Lindo para vocês como era o processo de extermínio do campo de Sobibor, por exemplo. ¿Sí? Quase todos os judeus que vieram a Sobibor foram imediatamente mortos. Ao chegaram, foram informados de que haviam chegado a um campo de trânsito a caminho dos campos de trabalho. Antes de embarcar novamente, eles tiveram que tomar banho e se desinfestar suas roupas. Homens eram separados das mulheres e crianças. Eles tiveram que se despedir e entregar todos os seus objetos de valor. Foram então obrigados a correr para as câmaras de gás, sobre uma sarivada de pancadas, gritos e tiros de advertência.
entre 450 a 550 judeos eran conducidos para las cámaras de gas, as cámaras de cada vez. Depois eran herméticamente fechadas y gas venenoso era inyectado pelos canos. ¿Sí? Este testimonio fue un testimonio de un guardia das SS, que fue testigo de cómo acontecia o proceso de extermínio. ¿Sí? Obviamente, as pessoas eram mentiam para eles, ¿sí? Falando de que tinham chegado a um lugar onde iam a trabalhar, onde iam a pegar banho. As pessoas saíam em trenos cansadas, né, dos guetos, vocês lembram que a gente falou? O único que eles queriam era justamente uma vida melhor, estar em um lugar melhor. E os nazistas mentiram para eles sistematicamente, era parte do plano da solução final, as mentiras, para que os judeus foram voluntariamente a, entre aspas, pegar um banho, tomar um banho, desculpa, tomar um banho que realmente não foi. A gente aqui tem mais fotos de Auschwitz, sim. Não vou ter tempo, mas depois esta apresentação pode ficar para vocês, de falar sobre a resistência judaica, sim? E isto é muito importante, sim? Sempre tentar transmitir para nossos alunos, não como os judeus morreram. Como os judeus morreram é muito fácil, sino como eles sobreviveram neste mundo terrível que tinha como objetivo exterminar eles. Eu vou parar por aqui, porque senão Hannah fica brava. E vou deixar um tempo para perguntas de vocês, ou comentários também. Então, agradeço novamente seu tempo. Isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu vou pedir para quem tiver perguntas para fazer, sinalizar levantando a mão, e aí a gente vai organizando para vocês abrirem o microfone para fazerem suas perguntas e ninguém se sobrepor no som do outro. Se alguém já tiver uma pergunta para fazer, pode sinalizar. Ninguém tem nenhuma pergunta? Nenhuma mãozinha levantada? Tem que abrir o microfone, Cláudio. Abre o seu microfone e aí você pode falar. Prof. Cláudio. Oi, Tem que eu abrir o queria tecer um comentário aqui, né? E ouvindo tudo isso, como a gente entende que a história é cíclica, né? Quando ele fala aí dessa questão da intolerância ao diferente, do extermínio, da manipulação das massas, né? Através de propaganda muito bem elaborada, e do extermínio e o desaparecimento físico de muitas provas, e como a gente vê que isso é cíclico. Então, como educadores, o que eu queria, assim, até ressaltar, né? O pastor pode me ajudar aí, acrescentando, como a gente precisa mesmo ter esse tipo de conhecimento reforçado, ainda mais como cristãos, para que o acolhimento, a aceitação do diferente, a não violência, né, que são a manutenção dos princípios e dos valores cristãos, como a gente precisa ter isso como prática, né? Não está distante de nós horrores de intolerância, não está distante de nós. Às vezes a gente acha que isso ficou no passado, mas então como é importante que na sala de aula a gente tenha essa consciência, né? Queria agradecer muito aí o professor Daniel. Obrigado.
Eu queria considerar também um ponto aqui, e até uma pergunta, professor Daniel, a despeito de toda a propaganda que era feita pelo partido nazista, né, no caso do marketing que era feito e tal, a gente sabe que a população em geral tomou consciência disso em algum momento. E como é que tem algum estudo que mostra como é que era a reação da população de forma geral diante desse fato, diante disso que estava ocorrendo diante dos olhos deles ali? Tem algum estudo que mostra isso, professor? A verdade é que tem muitos estudos sobre isso, é um tema muito interessante, de como reagiu a população frente a esta intenção de lavagem de cabeça, né? Eh, Foram muitos os alemães, muitos que foram enviados a campos de concentração, justamente por ser contrários às ideias nazistas. Muitos testemunhos de Jeová, sim, que por sua crença religiosa não podiam aceitar um Führer, um, um governante que se autoproclamava como Deus. É muito interessante realmente o caso dos testemunhos de Jeová na Alemanha nazista. Então, teve como se fala, teve muita população alemã que estava em contra dessas ideias, né? O que acontece é que essas vozes foram silenciadas pela força, sim? Teve muitos casos de alemães ajudando judeus de muitas formas possíveis, sim? Mas, lamentavelmente, essa não foi a regra. A regra justamente foi que a maioria dos alemães, já seja por convencimento próprio ou pela ação da publicidade, da propaganda, colaborou com o nazismo alemão. Mas sim, é um tema realmente apaixonante, sim, sobre a resistência, essa palavra, né? A resistência alemã contra o nazismo de Adolf Hitler. Recomendo para vocês um filme incrível, talvez vocês já escutaram, mas Sophie Scholl, a história de Sophie Scholl, que é justamente uma menina estudante universitária que com seu grupo de amigos tentou justamente criar uma organização contrária ao nazismo, mas o filme, obviamente, é muito melhor do que eu posso falar. Muito bem, obrigada, professor. A gente tem tempo, caso alguém tenha mais alguma pergunta ou algum apontamento, algo que queira falar antes da gente encerrar. Sim, eu vou colocar a história de Sophie Scholl. Acho que escrevi bem, mas vocês podem googlear o nome, como está em alemão, eu não sei se escrevi bem ou não, mas com certeza vão encontrar. Sim, Sophie Scholl, escrevi bem. Uma história incrível, realmente. É interessante, primeiro, boa tarde, né? É interessante essa questão da amplitude que isso toma conta, né? No sentido de que a gente consegue perceber no decorrer da história que as coisas elas não acontecem pontualmente ali durante a Segunda Guerra Mundial, mas uma das principais dúvidas dos meus alunos durante as aulas de história, quando a gente estuda sobre o nazismo, é essa. Mas, professora, como que eles deixaram isso acontecer? Porque assim, não é uma coisa pontual, né? São milhares de pessoas que estão sendo mortas e constantemente. Então, a dúvida deles era, mas como que eles se deixaram ser enganados para que isso chegasse a esse ponto? E a gente conversou em muitos momentos sobre isso e como que essa questão da propaganda, que o professor colocou muito bem colocada aí, ela tomou conta, né? Obrigada.
ela tomou conta para que as pessoas pudessem aceitar. E, e lendo e verificando algumas questões, eu ainda não tinha encontrado, mas é interessante para a gente se aprofundar, no que o professor falou que, sim, muitos alemães lutaram contra isso, né? Então, às vezes, a gente, nos próprios livros didáticos, a gente não tem essa informação de que muitos morreram e muitos lutaram contra isso. Então, assim, a gente tem a informação de que isso aconteceu e de que muitos apoiaram, mas não esse outro lado, né? Essa outra visão daqueles que defendiam realmente os judeus. Perfeito. Outra história que vocês podem tomar de um alemão que colocou sua vida em risco para salvar judeu é justamente a lista de Schindler. É diferente porque Schindler realmente começou se aproveitando dos judeus. Porém, no final, terminou colocando sua vida em risco, justamente para salvar a maior quantidade de judeus da Cracóvia, da sua fábrica, onde eles trabalhavam. Também uma película, para mim, excelente, né? Mais alguma A gente pergunta? também, a gente também pode destacar, né, no caso aqui, a história do Milcairon Teolado, que também era um soldado, né, alemão, que ele lutou a guerra toda sem uma arma, né? Não sei se vocês já leram o livro, mas é um livro aí, né, do Hazel, e a gente sabe que ele também, né, como adventista, ele não concordava, foi forçado aí para a guerra, mas passou a guerra toda com uma arma falsa no coldre, né, com um revólver de madeira, né, e esse também é um ponto aí a ser destacado, né? E Sim. dentro do que a professora Elisandra falou, é interessante como a construção de uma narrativa ela pega as pessoas e envolve elas de uma forma que elas não se dão conta, né? E isso acontece ainda hoje. Quanta gente diz, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, mas quando se junta um grupo de pessoas assim, ela se deixa levar facilmente e ela acaba participando de coisas que ela achou que não participaria, né? Então, eu acho que é importante trabalhar essa mentalidade dos alunos, sim, né, de assumirem a sua postura, os seus valores, né? E eu acho que como adventistas, e aqui falo, né, a gente às vezes acha que isso é uma coisa de sem importância, né? A questão dos discursos, como eles são construídos, mas na verdade, as minorias que são afetadas hoje, nós entendemos que em algum momento isso também vai, né, afetar a gente aí. Então, o nosso teto é de vidro, e acho que a gente tem que trabalhar essa questão constantemente também para auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado. E mais que trabalhar, né? Acho que além do que trabalhar isso em sala de aula é postura mesmo, né? Postura do antitotalitária, né? É isso. Bom, muito obrigada a todos, muito obrigada, professor Daniel, também. Nós vamos ter mais uma aula no dia 2, em que o professor vai trabalhar com vocês técnicas para falar sobre o Holocausto em sala de aula com os alunos. Mesmo os professores que não são das ciências humanas, maneiras de responder dúvidas e de abordar esses temas quando eles surgem no cotidiano da sala de aula. Eu vou compartilhar com a Cláudia e com o Milton também um documento que a gente tem em PDF com recursos culturais que vocês podem usar para estudar e trabalhar esses temas também. Então, são algumas dicas de filmes, de livros, de podcasts que servem como recurso para vocês usarem em sala de aula também. Bom, enviei aqui no chat o formulário para presença, então todos preencham, por favor, que eu vou enviar os certificados para vocês também. E ficamos à disposição, a gente agradece a presença de todos e nos vemos em breve no nosso próximo encontro. Muito obrigada. Nós queremos agradecer, viu? Pelo empenho de vocês, pela qualidade de vocês, professor Daniel, Hanna, muito obrigada. Nós fomos muito beneficiados e agradecemos muito o trabalho de vocês, viu? Muito obrigado a todos vocês por compartir esta tarde.
aprofundizando sobre este tema tão importante e realmente acho que isso vai ter um valor muito grande para seus alunos. Um prazer ter estado com vocês e a gente se encontra novamente. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.